Bom dia, gente, ou boa tarde. Dando continuidade à história da estética, né, da filosofia da arte, a gente, eu vou falar da estética da Idade Média. A gente falou da estética na Antiguidade e agora a gente vai trabalhar a estética na Idade Média. A gente precisa lembrar que na Idade Média havia toda uma dominação na cultura europeia de Roma, né, do cristianismo, e houve a Inquisição. Então, isso mudou muito as relações da estética e das relações com a arte. A concepção cristã foi influenciada na origem pelo neoplatonismo, pelo uno todo e vice-versa, mas admite a concepção cristã, assim definida uma estética. Será que a estética, a filosofia no período da Idade Média, que foi muito específica, vai tratar da estética? O pensamento grego, que consistia no equilíbrio, na unidade entre sujeito e objeto, não só autorizava, como solicitava uma estética. E na Idade Média, como se deu isso? Na concepção cristã, autoriza uma estética pelo fim consciente que a filosofia cristã preencheu, mas não pelos seus meios. Seguindo as prescrições e as concepções do neoplatonismo que levavam à morte de tudo que era sensível e sensual do homem, esses meios consistiam em procurar o nus para se confundir com o universo. Era uma marcha para a inteligência pura. Na verdade, começou a haver um intelectualismo, no sentido de que o belo passava pela intelectualidade e não pelo mundo do sensível, já que o mundo do sensível era um mundo profano, era um mundo pagão, era um mundo do pecado, né? Santo Agostinho a gente teve dois pensadores importantes na Idade Média, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E Santo Agostinho preocupou-se com a questão do belo. Escreveu sobre o belo e conveniente 2 ou 3 livros que se perderam. Na verdade, houve uma grande censura nessa época pela Igreja, que sumiu com vários livros da filosofia e do campo do pensamento humano. Em suas Confissões, que são livros que ele publicou, ele pergunta: que amamos nós que não seja belo? O que é o bem e o que é a beleza? Que atração é essa que nos liga aos objetos da nossa afeição? Essas são as perguntas de Santo Agostinho, porque ele trabalhava na escrita dele com perguntas. Ele fazia pergunta e respondia as perguntas, refletindo sobre as perguntas. Se não tivessem encanto nem beleza, não fariam nenhuma impressão sobre nós, esses objetos. E eu consideraria que nos próprios corpos se deve distinguir o que neles há como um todo e, portanto, a beleza e o que agrada por uma simples relação de conveniência, como a proporção do membro do corpo de um sapato ao pé. Nessa feita, a palavra conveniência, ela é bem importante porque ela passa pela moralidade, né? Pelo comportamento, do que é conveniente, o que não é conveniente na obra de arte, em relação ao encanto do belo, né? E assim passa pela moralidade. Bom, Plotino, que é outro filósofo, vai dizer assim: só iluminadas pela luz da razão podemos aperceber-nos das verdades gerais em que todos os homens participam. E nesse sentido ele colocava a beleza
e a obra de arte nesse bojo, né? A luz da razão, lux rationis. Ora, esta razão, a racionalidade, né, que ele fala, igual para todos, para acima do pobre e frustra o mundo dos fenômenos. Esta verdade eterna desabrocha em seio de Deus, é imutável, é Deus. Ele vinculava a razão com Deus, a perfeição, não é? É impossível conceber qualquer coisa que seja superior a esta verdade que é Deus, mesmo porque ele abrange todo o ser e o universo. Esse Deus está tão acima do universo dos homens, pois é o lugar e o foco das verdades, que é inconhecível. Pode ser chamado de Ser Supremo, morada das ideias, razão eterna, causa de todas as coisas, da verdade, do bem e do belo. Pode ser chamado não o verdadeiro, não o bem, mas o belo. Então, o belo seria superior ao bem e ao verdadeiro. Seria a sedução divina que invencivelmente atrairia os homens para Deus. E aí, nesse sentido, houve toda uma pictorialidade, uma pintura, um desenvolvimento da arte no campo da arte religiosa, para fazer um culto a Deus, né? Nessa perfeição de Deus, a tentativa de se aproximar a Deus e a sua perfeição. São Tomás de Aquino, por outro lado, parte do fato que esse foi Plotino, que a gente acabou de falar. São Tomás de Aquino, por outro lado, parte do fato de que certos objetos nos agradam e outros nos desagradam. Esse agrado ou desagrado causado por certos objetos explica-se pelo exercício de algumas das nossas faculdades. Há em nós 4 formas sensitivas internas. As formas sensíveis das coisas são percebidas por nós graças ao que os escolásticos chamam senso comum. Segundo o princípio, senso communis radis e princípio exterior senso. Então, a primeira forma do sensível é o senso comum. Essas formas das coisas exteriores, que estão ligadas em nós pelo senso comum, apenas são conservadas graças à memória e à imaginação. Uma vez que essas sensações entraram em nós, receberam uma primeira vida pela imaginação. Consideramos-las uma força. O instrumento estético por excelência é, pois, como em Kant, o juízo, o que nos convém ou não nos convém. E aí, nesse sentido, o juízo da razão, né? E aí volta a questão da moralidade, se o que convém dentro da sociedade, dentro do senso comum. O belo, diz São Tomás de Aquino, né? Diz respeito apenas à faculdade do juízo racional. Assim, a estética de São Tomás de Aquino começa em estética sensualista e empírica com o hedonismo da vista. Depois ergue-se como a de Kant, na estética do juízo e volta à preeminência do juízo racional, que passa pela intelectualidade. Bom, dando continuidade, o que acresce e confirma o caráter racional da estética de São Tomás de Aquino é que, para ele, toda a beleza é formal. No seu entender, todo o conhecimento se dirige não ao conteúdo das coisas, mas só às suas formas. Essas formas dão-nos um conhecimento adequado do objeto, porque emanam de Deus. Deus criou as formas, mas, uma vez criadas, elas multiplicaram-se por si mesmas. É a vis criativa semeada por Deus nas formas. São as próprias forças da natureza ordenadas e postas em ação pela vontade divina, mas agindo sem a intervenção constante de Deus. E aí, nesse sentido, tem uma coisa muito importante em São Tomás, que é a emanação de Deus no espírito do homem artista.
que ao ele criar uma obra de arte, ele está emanado na perfeição de Deus, no pensamento de Deus, certo? Para que se fosse multiplicar dessas formas, né, que Deus criou. O que constitui a beleza do real não é a aparência sensível das coisas, mas a forma inerente às coisas. E aqui aproximamos das formas aristotélicas. As potências latentes da natureza, que por sua vez se puseram a criar, é esse domínio da estética. Lembra que Aristóteles vai falar da aparência do sensível, e não pela racionalidade, mas ele vai juntar razão e sensível, o mundo da razão e o mundo sensível. Encontramos em São Tomás de Aquino diferentes definições do belo. Para que haja beleza, são precisos três caracteres essenciais: a integridade ou perfeição, a justa proporção, a harmonia e a claridade. A claridade tem a ver com a clarividência, né, religiosa. As duas primeiras qualidades foram colhidas em Aristóteles. Intégrita significa que todos os caracteres que pertencem ao objeto devem estar no objeto. Dando continuidade ao pensamento de São Tomás de Aquino, todas essas múltiplas qualidades devem funcionar, formar uma relação harmoniosa exigida pelo conceito e pelo fim do objeto. As claritas significa que estas qualidades do objeto devem ser percebidas pela razão. Todos três são caracteres intelectuais e deve existir relação legítima entre os elementos. É dessa maneira que São Tomás de Aquino volta à questão posta mais acima, as relações entre o belo e o bem. São Tomás dá-nos outra definição do belo: justa proporção. A justa proporção tem a ver com a harmonia, né, que Aristóteles falou da questão da harmonia das formas. E essa harmonia, ela tem a ver com a beleza da perfeição divina, certo? Bom, dando continuidade ao pensamento de São Tomás de Aquino, ele vai dizer que, acima de tudo, a arte é uma virtude. E aí você vai vincular a questão do bem, do belo, com a moralidade da conveniência, certo? Que vai formar a virtude do homem, por ele ser um bom, por ele fazer o bem. Segundo os escolásticos, é a disposição particular do nosso ser que não está nem latente, nem em potência, mas em ato. O homem só pode ser virtuoso graças às suas ações. Dessa maneira, a arte diferencia-se do saber e da sageza. Depois, São Tomás considera que a disposição intelectual é também ela eficiente e que, pelo menos, a disposição operativa é também intelectual. A disposição operativa tem a ver com a habilidade do fazer a arte, construir a obra. Por outro lado, se a obra de um artista falhou, é, segundo São Tomás, contrária à arte. Não é uma obra de arte. Só merece o nome da obra se for perfeita. Ele vincula a racionalidade e a harmonia à ideia de perfeição de Deus. Para ele, o esforço do artista não conta, e a obra brota do conhecimento. Do mesmo modo que a prudência leva à felicidade aquele que age, assim a arte guiada pela prudência tem como fim a perfeição da obra que corresponde à felicidade do indivíduo. Que aí ele vai trazer a vinculação da palavra felicidade aqui tem a ver com a ideia de que a perfeição, né,
a aproximação da perfeição nos dá felicidade, porque a felicidade está no ato da aproximação do divino. Lembra, ele diz que Deus é a perfeição, né? E que Deus é que construiu o belo e as formas belas. Então, se eu construo uma obra de arte bela, eu estou chegando aos aspectos e ao pensamento de Deus, do divino. O importante não é que o artista opere bem ao trabalhar, mas que crie uma obra que opere bem. Aí surge Hong San-Vitor, que distingue três gêneros de criação: a criação de Deus, da natureza e do artiflex, que é a do artesão ou do artista. Esses três gêneros de criação emanam da criação divina. Daí passa-se a criação da natureza e daqui a criação do artista. Essa teoria de emanação foi retomada por São Tomás. A obra da arte, escreve, tem por base a natureza e esta última a criação divina. Tudo tem a ver, vinculação com Deus, né? Porque toda a filosofia da Idade Média, quase toda, vai ser influenciada enormemente pelo pensamento cristão. A arte é uma criação consciente conduzida ao bom fim pelo livre-arbítrio do artista. O artesão aproxima-se, portanto, de Deus, artiflex supremo. A obra divina, mesmo quando está apenas em potência, é sempre uma forma, e tal como, imutavelmente eterna. Lembra, a maior parte das obras de arte da Idade Média são a representação de Deus, a representação dos santos, a representação do religioso, sempre está vinculado com a Igreja Católica. Existe desde sempre em toda a sua perfeição. Uma vez que Deus criou, a natureza separou-se dele. A obra de arte, pelo contrário, é sempre motos, movimento, instabilidade. Mas, ao mesmo tempo que é arbitrário, ao mesmo tempo que modificável em plena execução, a obra de arte continua a obra da natureza, imediatemente a obra de Deus, porque a obra de Deus é a natureza, que é construída com perfeição. O artista é, de alguma maneira, um intérprete, o arauto dessa obra, né? Dessa natureza que Deus criou. No momento em que cria e que o seu arbítrio parece agir, são as forças misteriosas da natureza que agem, que é como se emanasse ele um processo criador, uma emanação da proximidade com Deus que o inspirasse. A inspiração emana de Deus. Esse é o pensamento, assim, muito reduzido, muito sintético da filosofia da Idade Média ligado ao campo da arte. Aí a próxima aula vai ser a Renascença.